Boa noite, gente. Boa noite, Dilson. Boa noite, Renata. Boa noite, Dilson. Renata. Boa noite. Boa noite, seu bispo. Boa noite, Walter. Boa noite, Liliane, Célio. Boa noite, Renata. Boa noite, Dilson. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Regina. Regina. Tudo bem? Graças a Deus e com você. Também. Um abraço, Regina. Um abraço, Regina. Hoje, que saudade. Também. Meu Deus. Meu Deus. Negócio ainda... Nós temos que agradecer que estamos vivos. Tem que agradecer todo dia. É verdade, viu, Walter? A gente tem que agradecer toda hora. Porque a gente só fica brincando muitas vezes e esquece disso. Hã? Vamos Isso mesmo. agradecer que nós estamos vivos, mas não vamos perder a oportunidade que nós estamos vivos aqui e vamos trabalhar para melhorar um pouco o próximo, né? É mesmo. Não Não precisamos trabalhar muito. jogando as nossas oportunidades fora. Gente, são 19h30, né? Então, eu vou fazer a prece inicial. Vamos, mais uma vez, agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos guias e mentores espirituais, aqueles amigos do mundo espiritual que vêm para esse nosso humilde estudo, estudar conosco ou também nos instruir. Vamos pedir as bênçãos de Jesus por todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nas casas, estão buscando a sua saúde perdida, e também vamos pedir por aqueles que se encontram sequestrados por medidas de força, impedidos de trabalhar e de ganhar o sustento de sua família. Então, em nome de Jesus, o nosso estudo é aberto agora com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos defensores e os nossos ofensores. Não nos deixei, então, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de qualquer da prática do mal. Que assim seja. Ou então, com o nosso sistema de sorteio aleatório aqui, que o Zoom faz para nós, né? Nós vamos pedir, então, que a Generosa inicie a leitura do item 61, Generosa. Daquela comunicação do tambor de Berecina. Até que número? 67? Pode terminar ele, porque tem uma observação grande na outra página ali. Tá. 61, então, nós estamos continuando a semana passada, né? 61. Nesse mundo dos espíritos, encontraste alguns dos teus companheiros de armas? Sim, mas sua condição era tão diferente que não se conhecia a todos. Então, quer dizer, que interessante, lá no plano espiritual, a pessoa desencarna, encontra alguns amigos, mas, às vezes, tem alguns que eles não reconhecem, que eram amigos de armas. 62. Em que consistia essa diferença? Na situação feliz ou infeliz de cada um.
que foi que vos disseste nesses encontros? Eu lhes dizia, vamos subir para Deus que o permite. 63. Como entendias essa subida para Deus? Cada degrau, transporto, é um passo a mais para ele. 64. Disseste que havias morrido na neve. Quereis dizer que morresse de frio? De frio e de fome. 65. Eu ia te falar, perguntar se estava ligado. 65. Tivestes a consciência imediata de tua nova existência? Não, mas já não sentia frio. 66. Voltaste alguma vez ao local onde ficou o teu corpo? Não, ele me havia feito sofrer muito. Lugar ruim. 67. Nós te agradecemos as explicações que tivesses a bondade de nos dar. Elas nos fornecem úteis pontos de observação para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. Estou às vossas ordens. Então, esse espírito, né, ele fala, quer dizer, ele estava numa situação que não era nem feliz, nem feliz. E aí ele fala assim, que esses encontros para ele, como seria? Aí ele falou assim, bom, nós temos que subir para Deus, né? E como que ele entendia essa subida lá para Deus? A gente sabe que nós melhoramos a cada encarnação, subindo os degraus da sublimação espiritual. Aí Kardec perguntou se ele tinha morrido na neve. Aí ele respondeu que sim, que era de fome e de frio. Aí perguntaram se ele teve consciência, né? A pessoa desencarna de fome e de frio, o espírito fica, nós sabemos que fica atormentado. E então ele teve consciência, quer dizer, desencarnou, passou algumas horas, enterrou o corpo, acordou no plano espiritual. Será que ele sabia dessa existência dele? Ele falou não, mas ele não estava sentindo mais frio, né? Porque havia já feito o desligamento. E ele perguntou também se ele havia voltado para o local onde ele havia morrido de fome e de frio. Ele falou que não, que aquele lugar o fez sofrer muito. Então, eles agradeceram a ele a bondade dele ter respondido as perguntas, e ele disse que estava sempre às ordens. Muito obrigado. Que leio isso aí? Ô, General, estou observação agora. Tá, eu vou molhar a garganta só um momento. Observação. Como se vê, esse espírito é pouco adiantado na hierarquia espírita. Ele próprio reconhece sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão é muito insignificante, pois desempenha o papel de espírito batedor, para chamar os incrédulos à fé. Mas, como no teatro, peraí que a letra está pequena, como no teatro, a humilde vestimenta de comparsa pode cobrir um coração bondoso. Suas respostas têm a simplicidade e ignorância, mas posto não tem elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso são menos instrutivas, como estado dos costumes espíritas, se assim nos podemos exprimir.
É somente estudando todas as classes desse mundo que nos espera que poderemos chegar a conhecê-lo, e aí marcar com certa antecipação o lugar que cada um de nós pode ocupar. Vendo a situação que por seus vícios ou por suas virtudes criaram os homens daqui, de que por seus vícios ou por suas virtudes criaram os homens... Criaram os homens daqui, de baixo, iguais a nós. Sentimos-nos encorajados para nos elevarmos o mais possível desde aqui. É o exemplo ao lado do preceito. Desculpa, porque a letra nossa aqui é muito pequenininha. É muito pequenininha a letra. Nunca seria demais repetir a fim de bem conhecer uma coisa e dela fazer uma ideia isenta de ilusões. É preciso vê-lo sob todos os seus aspectos, assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal, senão observando desde o mais humilde criptógamo oculto sob o musgo, até o carvalho que se alça nos ares. Então, o que Kardec está falando, que esse espírito, ele não tinha, assim, grande conhecimento, né, espírita, e ele também reconhecia a inferioridade dele. E os conhecimentos que ele tinha eram muito limitados, mas ele estava respondendo tudo, assim, com benevolência, então isso aí já era muito louvável para ele. E a missão que ele tinha, ele era apenas um soldado que tinha um tambor que ia à frente do batalhão batendo, que a gente vê nos filmes, né? Naquela época, usava-se muito esse tambor, aquele rapaz que batia o tambor, para quê? Para ajudar na marcha dos soldados. E então nós vamos ver que ele não tinha superioridade moral, espiritual ainda também, nem conhecia ainda a doutrina espírita, e tomou conhecimento quando ele deu esse comunicado do plano espiritual para eles, mas aí Kardec viu realmente que mesmo assim, com a pouca linguagem, com pouco conhecimento que ele tinha, ele ainda deu umas respostas assim plausíveis para que fosse estudado as 67 perguntas e respostas. E ele respondeu sempre com boa vontade. Então, aí diz ainda assim, que é igualzinho, né? Esse espírito é um botânico. O botânico ele tem que ir na mata, pegar as plantas, ver no local ali, olhar, porque o botânico conhece o nome das plantas, né? Mas esse espírito aqui não conhecia nada ainda de mundo espiritual e nem de doutrina espírita, né? Mas aí a Kardec ficou satisfeito com as respostas que ele havia dado. Agora vocês podem comentar mais. Obrigada. Vou complementar aqui, que ele morreu no campo, ferido, sozinho, na fome e no frio. Sozinho, ninguém viu ele para socorrer. Na neve, né? Porque lá era neve. Era batalha. Eu já falei frio, fome e frio, mas sozinho no campo, ferido. Ninguém socorreu ele. Pronto, Gilson. Eu não tenho nada para falar, não, viu, Generosa? Eu acho que está tudo muito bem explicado aí. Se alguém tiver alguma coisa algum comentário para tecer, que fique à vontade. Não? Nada, como diz o Leilo, nada mais? Então vamos aqui para o sorteio do Zoom. Shebna, você tem condição de ler o próximo aí? Espíritos impostores? Pode ser ali a próxima página só, não precisa ser até o fim, tá bom. Ela termina o parágrafo. Tenho sim, espíritos impostores, tenho sim. Vê se não tiver, eu tento.
Não, porque às vezes você está assim, com um problema no telefone para ler, né? Por isso você fez essa pergunta. Não, agora eu coloquei aqui no notebook, agora eu estou craque. Espíritos impostores. O falso padre Ambrósio. Um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, escudados em um nome respeitável, tentam passar os mais grosseiros absurdos. Em diversas ocasiões, já nos pronunciamos sobre este perigo, que deixa de existir para quem quer que investigue simultânea e rigorosamente a forma e o fundo da linguagem dos seres invisíveis com os quais nos comunicamos. Não vamos repetir aqui o que a respeito já dissemos. Lede o assunto com atenção nesta revista, em O Livro dos Espíritos, em nossa instrução prática. E vereis que nada é mais fácil do que se premunir contra semelhantes fraudes, por menor que seja nossa boa vontade. Reproduzamos somente a comparação que se segue, que citamos em outra parte. Suponde que, no quarto vizinho, em que estáis, há várias pessoas que não conheceis, nem podeis ver, mas que ouvis perfeitamente. Por sua conversação, não seria fácil reconhecer se são ignorantes ou sábios, gente honesta ou malfeitores, homens sérios ou estouvados, enfim, pessoas educadas ou grosseiras. Tomemos outra comparação, sem sair da nossa humanidade material. Suponhamos que um homem se vos apresente sobre o nome de um distinto literato. Diante de tal nome o recebeis, de início, com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecereis logo o engano e os expulsareis como se faz um impostor. Então, aqui nessa parte da Revista Espírita, né, essa questão das comunicações dos espíritos impostores, né, que podem, por um erro, podem induzir um erro contra a sua identidade. Então, quando a gente está, aqui ele até deu um exemplo, quando a gente está num ambiente que a gente não conhece ninguém, e que a gente suponde que no quarto vizinho que está, há várias pessoas que nós não conhecemos. Então, ali tem gente de todos os jeitos, mas como a gente não conhece, a pessoa ali vai se apresentar de uma maneira que a gente vai até acreditar, mas dependendo do jeito que ela, que a gente, como ele falou, tomemos com outra comparação, sem sair da nossa humanidade material. Suponhamos que um homem que vos apresente sobre um nome de distinto literato, diante de tal nome, recebeis de início com toda a consideração devida. Então, se ele está ali se apresentando como homem, a gente vai acreditar ali que ele vai ser uma pessoa, a gente vai acreditar no que ele está falando. Mas, diante de tal nome, o recebeis de início com toda a consideração devida a seu suposto mérito. Mas, se ele exprimir como um mariola, reconhecereis logo o engano e o expulsareis como faz um impostor. Então, ali da primeira impressão, a gente pode até acreditar, mas conforme for ali a mensagem, o que ele vai estar passando, a gente vai conseguir logo identificar que é o impostor, que não é aquela pessoa que nós estamos esperando a comunicação, né? E que no início, a gente tem que ter essa observação, esse olhar atento, não acreditar em tudo, né? Ele vai se manifestar, mas a gente analisar o que a gente está
o que ele está falando, né? Por exemplo, ele vai manifestar, vai falar que é tio Eurípides Barçanufo, vamos dizer assim. No decorrer da mensagem, ali a gente vai conseguir identificar se é ou não Eurípides Barçanufo, né? Pelo caracteres ali da mensagem. E a gente tem que ter esses critérios. Ô, Sherry, Oi. mais 2 parágrafos aí, na página, lê para eles, para nós, por favor. Sim. O mesmo acontece com os espíritos. São reconhecidos por sua linguagem, a dos espíritos superiores é sempre digna em harmonia com a sublimidade de seus pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria e a baixeza das expressões não pertencem senão aos espíritos inferiores. Todas as qualidades e todas as imperfeições dos espíritos revelam-se por sua linguagem e se pode, com razão, aplicar-lhes o adágio. É adágio mesmo que pronuncia? De um célebre escritor. O estilo é o homem. Essas reflexões nos são sugeridas por um artigo que encontramos no Spiritualiste de la Nouvelle-Orléans, no mês de dezembro de 1857. É uma conversa que se estabeleceu entre 2 espíritos através da mediunidade, em que um dizia-se Padre Ambrósio e o outro se fazia passar por Clemente XIV. O padre Ambrósio era um respeitável sacerdote morto na Lusiânia no século passado. Era um homem de bem e altamente inteligente, havendo deixado uma memória venerada. Nesse diálogo, onde o ridículo... Tá bom, chefe. Tá bom? Ah. Então, aqui ele fala que essa questão que o mesmo acontece com os espíritos, são reconhecidos por sua linguagem. Então, o espírito superior, ele vai ter uma linguagem mais sábia, mais acolhedora, mais de uma orientação. Agora, os espíritos inferiores já vão ser uma linguagem mais baixa mesmo, assim, né? Pela sua condição moral que ele se encontra. Não tem como ele falar ali coisas construtivas, assim, né? Para manifestar. Então, todas as qualidades e todas as imperfeições dos espíritos revelam-se por sua linguagem e pode, com razão, aplicar-lhes, né? Aqui ele falou nesse exemplo que ele deu. Então, era isso que ele está falando, para a gente ter esse olhar, a gente reconhecer, né? Que é o linguajar, né? Se for, como eu disse, tio Eurípides, ele vai ter outro tipo de linguagem, né? Não vai... E os espíritos inferiores são mais pela grosseria e baixeza. É a pureza mesmo dos espíritos superiores, né? Eu vou tecer aqui um pequeno comentário, bem breve, a respeito do estilo, né? A respeito do estilo que o Allan Kardec menciona. A questão do estilo, ela foi muito importante na validação dos escritos ali do primeiro livro do Chico, ali, o Parnaso de Além-Túmulo. O estilo foi muito importante, as palavras corretas, né? As situações, a métrica poética, né? Aquilo lá foi extremamente importante para validar aquelas comunicações, né? Então, isso foi muito interessante. E depois veio os comunicados do Humberto de Campos, né? Também o estilo em que vários colegas reconheceram, né? Que ali se encontrava realmente conhecedores profundos da obra de Humberto de Campos, lhe davam, né? Crédito pelo que eles tinham conhecido da obra. Então, esse questão do estilo, né,
é muito importante para se conhecer. Se o comunicado, né, vem de determinado espírito mesmo, né? E usando uma das expressões que o Walter gosta muito de reduzir, né, as coisas ao mínimo denominador comum, eu, pelo contrário, como diz a Renata, se o Deus pode complicar, ele complica, ele não simplifica, né? Então, o que acontece? Mas dessa vez eu estou simplificando. A Revista Espírita é um curso de espiritismo, por isso é que ela é grande. Ele é um curso inteiro de espiritismo, de interpretação de comunicações espíritas, de doutrina, de filosofia, de caridade, de tudo isso. Então, dito isso, eu entrego a palavra aqui a quem dela quiser fazer uso. Não? Quem quer falar nada, não? Bom, então vamos pedir para a Liliane agora, a Liliane continuar. Ela pode pegar o parágrafo seguinte e ir até o item número 5. Tá bom, Liliane? Pronto. Nesse diálogo, onde o ridículo corre parelha com o ignóbil, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores, e é preciso convir que aqueles espíritos tomaram poucas precauções com o seu disfarce, pois qual seria a criatura de bom senso que, ao menos por um minuto, admitisse que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem pedido descer aquelas trivialidades que mais parecem uma exibição de saltimbancos? Não se exprimiriam de modo diferente comediantes de última classe que parodiassem essas duas personagens. Estamos convencidos de que o círculo de Nova Orleans, onde se passou o fato, o compreendeu como nós. Duvidar disso seria uma injúria. Apenas lamentamos que, ao publicá-lo, não tivessem acompanhado de observação corretiva, no sentido de impedir que as criaturas superficiais o tomassem como modelo de estilo sério, de além-túmulo. Apressemo-nos, entretanto, em declarar que o nosso círculo não recebe comunicações de tal ordem. Elas têm caráter muito diverso, e toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores. Pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso padre Ambrósio pudesse oferecer material útil para as observações relativas aos espíritos impostores. Foi o que fizemos, como se pode ver do que segue. Número 1. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que o espírito do verdadeiro Padre Ambrósio, morto em Lusiânia no século passado e que deixou uma memória venerável, venha comunicar-se conosco. Aqui estou. Tereis a bondade de dizer, se fostes realmente vós e Clemente XIV, que tivestes a palestra referida no Spiritualiste de la Nouvelle Orleans, cuja leitura fizemos na sessão passada, lamento os homens que foram vítimas dos espíritos, tanto quanto lamento a estes. Qual foi o espírito que tomou o vosso nome? Um pelotiqueiro. 4. E o interlocutor era realmente Clemente XIV? Era um espírito semelhante ao que me tomou o nome. Número 5. Como pudestes permitir coisas semelhantes em vosso nome? Por que não viestes desmascarar os impostores? Porque nem sempre posso impedir que homens e espíritos se divirtam. Então,
começa dizendo que tem o Padre Ambrósio e o Clemente XIV, né? E o Padre Ambrósio, ele era uma pessoa inteligente, né? Ele é uma pessoa séria, né? Um homem de bem, né? Ele vai dizendo aqui, né? Só que veio o espírito querendo se passar por ele, né? E pelo Clemente XIV também, né? Ele, aqui no finalzinho, ele esclarece, né? E aí ele diz aqui também que não tem como impedir, né? Que às vezes isso aconteça, né? Aqui, ó. Nem sempre posso impedir que homens e espíritos se divirtam, né? Porque nem sempre foi o espírito, era o espírito dele, né, que realmente estava aparecendo, né? Então, a gente tem que ficar atento, né, no que realmente é, né? Mas é basicamente isso que está falando aqui. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Só colocando aí que a Renata chegou no meu socorro aqui, pelotiqueiro é charlatão, tá? Então, vamos pedir para Terezinha. Terezinha, você pode continuar na sexta aí e até a 14ª? Posso. Por favor. 6. Compreendemos-no quanto aos espíritos, mas quantas pessoas que recolheram as palavras são gente séria, não buscavam divertimentos. Resposta. Uma razão a mais. Eles deviam pensar logo que tais palavras não poderiam deixar de ser a linguagem de espíritos zombadores. 7. Por que os espíritos não ensinam em Nova Orleans princípios perfeitamente semelhantes aos que aqui ensinam? Em breve lhes servirá a doutrina que vos é ditada. Haverá apenas uma. 8. Desde que essa doutrina deve ser ali ensinada mais tarde, parece-nos que, se fosse imediatamente, aceleraria o progresso e evitaria que alguns tivessem dúvidas prejudiciais. Os desígnios de Deus são sempre impenetráveis. Não há outras coisas que, à vista dos meios empregados para atingir o objetivo, vos parecem incompreensíveis? É preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, pois nem todos poderão receber a luz de um jato. Ficariam ofuscados. 9. Terias a bondade de nos dizer vossa opinião pessoal relativamente à reencarnação? Os espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma encarnação única não bastaria para que tudo aprendessem. É necessário que reencarnem a fim de gozarem a felicidade que Deus lhes reserva. 10. Dá-se a reencarnação na Terra ou somente em outros globos? A reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundos mais perfeitos ou menos imperfeitos. 11. Isso não esclarece se pode ocorrer na Terra. Sim, pode ocorrer na Terra. E se o espírito a pede como missão, seria mais meritório do que se a pedisse para avançar mais rapidamente em mundos mais perfeitos. 12. Rogamos a Deus Todo-Poderoso, permita que o espírito que tomou o nome de Padre Ambrósio venha comunicar-se conosco. Aqui estou, mas não me queirais confundir. 13.
És realmente o Padre Ambrósio? Em nome de Deus, conjuro-te a dizer a verdade. Não. Que pensas do que disseste em seu nome? Penso como pensavam os que escutavam. Até aqui, né? Então, começa falando aqui para nós sobre o linguajar, né, dos espíritos, que realmente, né, os espíritos zombadores, eles têm um linguajar diferente mesmo, né? E depois eles perguntam também por que os espíritos não ensinam em Nova Orleans princípios perfeitamente semelhantes aos que ensinam aqui. Aí ele fala que em breve lhe será ensinado, em breve trarão ensinamentos, né? Aí fala com essa doutrina aqui, né? Com essa doutrina que nós estamos estudando. E ele questiona também por que não pode ser rápido, não pode passar esses ensinamentos mais rápido possível. Ele fala que não. Aí eu achei bonito que ele falou aqui, ó. Nem todos poderão receber a luz de um jato, ficariam ofuscados. Quer dizer, nem todos estão receptivos, nem todos estão prontos para receber os ensinamentos, né? Depois ele fala sobre pede a opinião dele, pessoal, em relação à reencarnação, e ele fala assim que a reencarnação, bom, não sei se falou isso, mas eu vou falar, que a reencarnação é necessária para todos, né? Que nós nascemos simples e ignorantes, né? E nós precisamos da reencarnação para evoluir. Somente através da reencarnação que nós vamos evoluir. E há aqueles que vão para mundos melhores, né? Conforme ele vai evoluindo, e aqueles que precisam ainda passar. Não, quer dizer, todos nós precisamos passar por mundos de prova e expiação para que a gente possa ir para mundos melhores. E ele fala que agora aquelas pessoas que pedem para ver aos mundos inferiores, aos mundos de provas e expiações como missão, aí sim a evolução deles vão ocorrer mais rapidamente para ir para mundos melhores, né? E aí que fala, né, que eu já falei sobre essa missão. Pois é, minha filha, cruzeiro. Ó, que eu puder continuar. Pode continuar, Terezinha, por favor. Tá. Sim, só para terminar aqui, eu fiquei um pouco confusa. Que depois ele pede para que o espírito que tomou o nome Padre Ambrósio venha comunicar-se. Ele fala assim, aqui estou. Aí fala assim, mas é realmente Padre Ambrósio, em nome de Deus? Aí ele fala, não. Né? Aí perguntou, o que pensa do que disseste em seu nome? Penso como pensavam os que me escutavam. Então, eu fiquei confusa aqui. É ou não é o Padre Ambrósio, gente? Ô, Terezinha, primeiro é o verdadeiro que ele invocou, depois é o falso. Dessa última pergunta aqui, a pergunta número a 13ª, a pergunta 13, é o padre falso. Eles estão invocando, rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita que o Espírito que tomou o nome do Padre Ambrósio venha comunicar-se conosco. Entendi. Então, quer dizer que aí já começou outra comunicação, né? Entendi. Agora é o impostor, né? Sim, agora sim. É só isso mesmo, gente. Obrigada, viu? Quem quiser completar, obrigada. Bom, gente, então, vamos pedir para a Ivonete, se ela puder pegar na 15ª aí, e ir até a 25ª. Ó. Por que se servisse de um nome respeitável para dizer semelhante tolice? Resposta. Aos nossos olhos, os nomes nada valem. As obras são tudo. Como pelo que eu dizia, podiam ver o que eu era realmente. Não liguei importância à substituição do nome.
Eu vou respondendo uma por uma, vou explicando, porque para mim não ter que ler tudo outra vez, porque senão... ele perguntou por que ele usou o nome do padre para falar tanta tolice. Ele falou que qualquer um que prestasse mais atenção, que tivesse um entendimento melhor do que ele estava falando, ia distinguir o palavreado de um do palavreado do outro. Ia saber que ele não era o verdadeiro padre. A 16. Por que não sustentas a impostura em nossa presença? Porque minha linguagem é uma pedra de toque. Quer dizer, porque a linguagem dele já está falando tudo. Que ele não é o verdadeiro, que ele é o falso. Com a qual não vos podeis enganar. É a mesma coisa, vou usar um termo aqui, Eu desencarno e a Madalena desencarna. Aí eu venho imitar a Madalena, fingindo que sou a Madalena. Qualquer um vai saber que não sou a Madalena. É a mesma coisa. Ivonete. Oi. Só os que conhecem bem Madalena. Aqui no centro eu falo. Não distingue, não é fácil. É analisar psicologia, cultura e psicologia, não é fácil. Pela cultura da Madalena, pela maneira de falar dela, culta, e a meu palavreado, chulo, vai saber que eu não sou a Madalena. Se o espírito tiver um pouco de conhecimento, já vai ser difícil. Se também tiver um pouco de conhecimento... Deixa eu ver. Agora tem uma observação, depois eu continuo. Observação. Por diversas vezes nos foi dito que a impostura de certos espíritos é uma prova para a nova capacidade de julgar. É uma espécie de tentação primitiva de Deus, a fim de que, como disse o padre Ambrósio, o homem se habitue a distinguir a verdadeira do falso. É uma espécie de tentação. Quer dizer, esses comunicados é permitido, eu estou entendendo isso, que esses comunicados são permitidos para que o homem se policie mais para ver a linguagem dos espíritos, para saber se é realmente aquele que está falando ou não. Distinguir o verdadeiro do falso. A 17. Que pensas de teu companheiro Clemente XIV? Não merece mais do que eu. Ambos necessitamos de indulgência. Quer dizer, é um embusteiro igual eu, ignorante. Não é melhor do que eu, né? Os dois são iguais. A 18. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço que venha. Resposta. Aqui estou, desde que chegou o falso padre Ambrósio. Aí ele está evocando o Clemente XIV também. Mas ele já estava ali do lado. A 19. Por que abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? Aí ele responde, porque nos inclinamos ao erro, porque não somos perfeitos. Aí ele respondeu, porque não era perfeito, por isso que ele abusou da credulidade dos outros. O 20. Não pensastes ambos que um dia vosso embuste seria descoberto e que os verdadeiros Padre Ambrósio e Clemente XIV não se exprimiriam como vós? Você não sabia que você ia ser descoberto, né? Porque a maneira de falar, o linguajar, o palavreado não é igual, você não sabia que você ia ser descoberto? Aí ele falou assim, os embustes
já eram conhecidos e castigados por aqueles que nos criou. Quer dizer, isso já existe, eu entendi isso, eu não sei se é isso. Essa aqui eu estou meio confusa, essa resposta. Eu entendi que ele quis dizer assim, essas falsas comunicações já existem há muito tempo. É isso, Deus? A lei. Os embustes já eram conhecidos e castigados por aquele que nos criou. A 21. Pertenceis à mesma classe de espíritos que chamamos batedores? Não, pois ainda é necessário raciocínio para fazer o que fazemos em Nova Orleans. Ele quis dizer que para ser batedor não precisa ter raciocínio? Não precisa raciocinar? Só ruído, só faz ruído, barulho, é isso. 22. Ao verdadeiro Padre Ambrósio. Esses impostores vos estão vendo aqui? Ele responde, sim, e sofrem o meu olhar. Estão vendo ele. A 23. São eles errantes ou reencarnados? Aí ele responde, errantes. Não são suficientemente perfeitos para o desprendimento, caso estivessem encarnados. Eles são errantes, porque se eles tivessem encarnado, ele não teria o desprendimento necessário, suficiente, não são suficientes perfeitos para o desprendimento. Eles não teriam o desprendimento necessário. Para fazer comunicação, tá ligado? Fiquei meio Para fazer essa comunicação mediúnica. 24. E vós, Padre Ambrósio, em que estado vos encontrais? Resposta. Encarnado num mundo feliz e desconhecido para vós. Quer dizer, ele está encarnado em outro mundo que nós não conhecemos ainda. O 25. Nós vos agradecemos os esclarecimentos que tivesse a bondade de nos dar. Terieis a gentileza de voltar outra vez, trazendo-nos boas palavras e deixando-nos um ditado que mostrasse a diferença, o vosso estilo e o daquele que usurpou o vosso nome? Ele responde, estou com aquele que busca a verdade, o bem na verdade. O estilo dele é a verdade. Os outros não, eles falam que responde o que perguntar, ele responde de qualquer forma, mesmo que não seja verdade. Pronto? Alguém quer falar? Bom, isso aí conclui, né? Essa invocação à Shebna parece que está pedindo para falar aí. Tá, não, né? Foi engano meu, ela não está pedindo, não. Ela está conversando ali. Então, isso aí deu uma noção para nós, né, do que é chamado no jargão policial de acariação, né, em que traz os envolvidos num feito e coloca eles ali, os dois, né, para responder aquele contraditório aí, né? Tanto é que chamou o padre Ambrósio e depois chamou os dois espíritos, né? Ele não chamou o Clemente XIV, não sei por que motivo, talvez porque não houvesse sido necessário, né? Ou então porque o Clemente talvez não pudesse vir, às vezes estava num lugar bem pior, né? Em sendo Papa, né? Isso muito bem pode acontecer. Então, o que acontece? É um exemplo aí, né? E se mais alguém tiver para falar alguma coisa, pode falar que nós vamos depois passar para uma lição de caligrafia
por um espírito. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Ô, Dilson, eu gostaria, no sentido de que a gente percebe que esse artigo foi publicado, nota-se que o Kardec estava muito mais preocupado e com esse alerta, com essa advertência, mais uma vez, o cuidado em observar a verdade do falso. É lógico, ele foi muito polido, ele não quis criticar o círculo de Nova Orleans, ali também, pelo que ele diz, pessoas sérias, né, comprometidas, mas receberam esse diálogo e publicaram como se aquilo fosse verdadeiro. É onde ele fala, poxa, deviam ter observado ou colocado uma notinha, ó, estamos publicando, porém, né? Então, de novo, o Kardec insistindo nessa vigilância, né? Gente, é o Espírito, vocês falaram, a Vanete deu o exemplo, ela e a Madalena, né? O Walter falou, precisa conhecer a Madalena, não é? Porque, de repente, é difícil, passa-se por Ivonete ou passa-se por Madalena porque não conhece a Madalena. Como o Dilson falou, pessoal, obras de Humberto de Campos, pelo Chico, elas passaram por um crivo violento. Membros da Academia Brasileira de Letras, estudiosos especialistas em Humberto de Campos como encarnado, para endossar, ó, isso aqui é escrita do Humberto de Campos mesmo. Foi crivo forte, né? Então, de novo, importantes para nós. O espírito tal falou. Espera aí, será que foi o espírito tal mesmo? A Dona Maria Modesto falou não sei o quê. Espera aí, quem conheceu a Dona Maria Modesto para fazer se a Dona Maria Modesto falou que é mesmo? Então, não é sair cantando aos quatro ventos aí, fulano falou, ciclano falou. O que o Chico tem falado, depois de morto, ele não falou em 90 anos de vida. É uma advertência. Estou dizendo que é mentira? Não, mas nós precisamos tomar cuidado. Está aí o alerta, de novo, a preocupação do Kardec. Né? Vamos distinguir o que é verdadeiro, vamos estudar, vamos pesquisar o que é verdadeiro e o que é falso. Como o Valtinho falou, não é tão fácil percebermos a impostura. Não é fácil. Mas, caramba. Sério, só para contribuir com você. Aqui na Terra, um cara veste de padre engana a gente. Um cara veste de pastor engana a gente. Né? Um cara na internet namora 10 mulheres e engana 10 mulheres. Forma delas. De unidade é a mesma coisa, é difícil. Valtinho, vamos um pouco mais além. O cara põe a mão na testa e fala que é médium e engana a gente. Muito bem, isso. É isso mesmo. É difícil mesmo. Nós estamos estudando aqui para melhorar essa capacidade. Claro. Era isso, Edilson. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma colocação a respeito? Walter aí quer completar o raciocínio dele? O que eu posso analisar é que esses espíritos aqui não têm intenção de pregar para nós, o grupo lá, ensinar o grupo e desviar o grupo. Mas ele chegou, começou a falar, isso confundiu ele com o espírito, ele deixou. Me confundiram. Vai ser. Eles acharam, mas não tinha intenção de pregar e desviar o grupo. É o espírito inteiro, né? Isso. Vamos, então, pedir para a nossa amiga Regina que ela faça uma lição de caligrafia com o espírito. Se ela conseguir ir até a 5, nós agradecemos. Ok, Dilson. Uma lição de caligrafia por um espírito. De um modo geral, não são os espíritos professores de caligrafia, pois, de ordinário, a escrita pelo médium não prima pela elegância.
A respeito disso, um dos nossos médiuns, o senhor D, apresentou um fenômeno excepcional, o de escrever muito melhor sobre os espíritos do que no seu natural. Sua caligrafia normal é muito má. Entretanto, não se envaidece dizendo ser isto uma característica dos grandes homens, mas adquire um caráter especial muito distinto conforme o espírito comunicante e é sempre a mesma para o mesmo espírito, sempre mais nítida, mais legível e mais correta. Com alguns tem um talhe inglês lançado e de certa ousadia. Um dos membros da sociedade, o senhor V, teve a ideia de evocar distinto calígrafo com o fito de observação do ponto de vista da letra. Conhecia um chamado Bertrand, falecido há cerca de 2 anos, com o qual tivemos numa outra sessão a seguinte palestra. Primeiro, a fórmula de evocação respondeu: eis-me aqui. 2, onde se achava quando evocamos? Já estava junto a vós. 3, sabe o principal objetivo que nos levou a pedir sua vinda? Não, mas desejo sabê-lo. Observação. O espírito do Sr. Bertrand ainda se acha sob a influência da matéria, como era de supor, dada a sua vida terrena. Sabe-se que tais espíritos são menos aptos a ler o pensamento que os que já mais desmaterializados. 4. Desejaríamos que o Senhor reproduzisse, através do médium, uma escrita caligráfica com um daqueles caracteres que tinha em vida. É possível? Eu posso. Observação. A partir desse momento, o médium, que não se conduz conforme as regras ensinadas pelos professores de caligrafia, tomou em se aperceber uma postura correta, tanto no corpo quanto na mão. Todo o resto da palestra foi escrito com um fragmento, cujo facsimile reproduzimos. Como termo de comparação, damos acima a escrita normal do médium. Aqui tem uma notinha do facsimile junto à primeira edição da revista Não Existe Mais, nota do tradutor. 5. Lembra-se das circunstâncias de sua vida terrena? De algumas. Mais um pouco, Gilson, ou só até aí? Bora para frente. Continuar mais um pouquinho, porque nós estamos em 2027. Umas 3 ou 4 aí. 6. Poderia dizer-nos em que ano faleceu? Faleci em 1856. 7. Com que idade? Com 56 anos. 8. Em que cidade morava? Saint-Germain. 9. Qual foi o seu gênero de vida? Procurava satisfazer a matéria. 10. Cuidava um pouco de coisas de além-túmulo? Quase nada. 11. Lamenta não pertencer mais a este mundo? Lamento não haver bem empregado a minha existência. Mais? Ou deixa aqui? Não, explica para nós aí até esse aí. Então, aqui é um fenômeno de escrita, né? Que geralmente os espíritos, eles não têm esse compromisso de escrever bem, né? Quase toda psicografia a gente vê, é difícil da gente entender, assim, quem não tem muito costume. Mas aqui aconteceu um fenômeno diferente. Esse médium, o senhor D, ele tinha uma escrita muito feia, né? Uma escrita muito irregular. E quando ele recebia mensagem, ele escrevia com uma letra muito bonita, né? Uma letra bonita. E uma letra muito legível e mais correta do que era a dele. Um talhe inglês,
né, lançado de certa ousadia. Quer dizer, ele tinha um estilo, né, bem mais culto. E um dos membros da sociedade, o senhor V, teve a ideia de evocar o distinto calígrafo, para que ele observasse as letras e para que ele falasse, né, sobre a escrita. Ele tinha o senhor Bertrand, falecido há 2 anos. Então, ele pergunta, a fórmula de evocação respondeu, eis-me aqui. Regina, só te interrompendo um pouquinho, desculpe, mas colocando a diferença, é o seguinte, calígrafo é aquele que escreve bem, que escreve com letras bonitas, vários tipos de letras. Né? Aquele que analisa a escrita, ele chama grafotécnico, ou grafólogo. Tá? Então, o calígrafo é de letra, né? De formato de letra. O calígrafo, ele escreve, ele não analisa a escrita, ele é capaz de escrever bonito, escrever em caracteres góticos, etc. Aquelas desenhado. Que a gente contrata para escrever convite, esse tipo de coisa, você entendeu? Uhum. Né? Então, aí ele chamou o senhor Bertrand para que ele, que era conhecido, né, para que ele observasse isso. Qual que foi o objetivo de chamar o espírito? Foi fazer que uma pessoa que tinha uma letra muito bonita, que era o caso do calígrafo, escrevesse pelo médium que tinha a letra ruim, para ver que a letra do médium melhorou. Ficou ali comparável à do calígrafo, que era uma letra conhecida. Provavelmente alguma pessoa ali, aquela que sugeriu o Bertrand, ela conheceu o Bertrand em vida, afinal de contas, só fazia 2 anos que ele tinha desencarnado, né? Então, esse facsímile aí, ele nos tira, a ausência dele nos tira um pouco da compreensão do Allan Kardec ao, né, o pessoal da Sociedade Espírita fazer isso, mas a gente tem, pelo fluxo do texto, que a principal, o móvel principal disso foi comparar a letra do médium lá com a letra do médium sobre a influência do calígrafo. Que, como eu disse, o calígrafo é uma pessoa que escreve vários tipos de letras, escreve bem todas as letras, escreve bonito, né? Ele não estava lá analisando a letra, ele estava impregnando o médium de um fluido para que ele escrevesse como ele, né? Isso demonstra que o aparelho do médium, né, o carro físico do médium, era condizente daquilo que ele tinha condições materiais, mecânicas de escrever como calígrafo, né? Ele não tinha condições de instrução, condições assim, materiais, ele não aprendeu, né, a escrever direito, a verdade é essa. Mas ele tinha condições materiais de escrever direito. Agora, tem pessoas que não têm condições materiais de escrever direito. Ela não tem, a letra dela não tem resultado, né? Qualquer espírito que vai não consegue melhorar, mudar aquela letra. Por quê? Porque aquela pessoa já tem um problema físico, um problema no corpo material dela que impede ela de escrever de outra maneira, né? Não é na questão mediúnica, né? Ô Dilson, o interessante é que no momento em que o espírito aceita, né, o convite para a experiência, imediatamente o médium já tomou uma postura do corpo e da mão, como se fosse um calígrafo. Ele já mudou ali, para pegar na canetinha ali, na Mont Blanc dele ali, ele já, como se fosse um artista mesmo. A caligrafia é desenho, é uma letra desenhada. É um artista, né? Arte. Por exemplo, se fosse o médium, fosse eu, o calígrafo ia falar que não conseguia escrever por aquele médium nada, porque ele tinha um problema material, um problema físico, né? Então, era malhar em ferro frio, né?
restante aqui são perguntas sobre a vida dele, quando nasceu, quando faleceu, né, que idade que tinha, da onde que ele era. Acho que são perguntas assim mais que não tem muito. Perguntou se ele cuidava um pouco das coisas de além-túmulo aqui na Terra, né? Ele falou que quase nada, ele não ligava. E se ele lamenta alguma coisa, então ele lamentava não haver bem empregado a existência. Quer dizer, ele tinha essa dificuldade, né, de saber que ele teve uma vida, uma existência e não empregou bem. E ainda ligado um pouco ao corpo, né, Regina? Porque ele não conseguia ler o pensamento do pessoal que estava na reunião. Aqui ele não sabia por que ele estava lá, qual era o objetivo da evocação. Ele se achava sob a influência da matéria, né? E da sua vida terrena. Eu não conseguia ler o espírito, o pensamento das pessoas, né? Porque fazia muito pouco tempo que ele tinha desencarnado. E tem vários espíritos que não conseguem de forma nenhuma, né? E tem alguns espíritos superiores que, por condescendência, por educação, eles não falam o que estão lendo nos nossos espíritos, né? Nós temos que agradecer sempre a eles, né? Porque se eles falarem, quem fica com vergonha somos nós, né? Ô, Dilson, por favor, repete o finalzinho, eu não consegui ouvir direito. Quando você falou dos espíritos superiores, por benevolência... O que eu disse é que os espíritos superiores, por benevolência, eles, embora lendo a nossa mente, eles não falam para nós ou para os outros do que liam lá dentro. Gente, então... Essas perguntas pequenas que faz é para preparar o cérebro do espírito. Eles conhecem que é um espírito que tem lentidão mental, então tem que ser aos pouquinhos. Perguntas simples, para depois, mais tarde, fazer umas perguntas mais sérias. Deixar ele à vontade, né, Walter? Isso. A psicologia da entrevista está muito certa. Gente, alguma outra observação a respeito? Porque nós já passamos aqui uns minutinhos e eu acho bom encerrar, né? Porque tem compromisso aí das pessoas, né? Então, terminou em que pergunta? Eu nem sei. A próxima será a 12. A próxima pergunta é a número 12. Ok? O pessoal anotou aí? Então, vamos pedir para a Renata fazer a prece de encerramento para nós, então. Muito obrigado. Então, neste momento, vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que estiveram presentes conosco neste estudo, agradecendo por dom da vida, a oportunidade da reforma através do estudo, que renova a nossa mente, renova o nosso espírito. Pedindo a Jesus, por todos aqueles que se encontram nos hospitais da terra, por todos os nossos familiares, por todos aqueles que se encontram no sofrimento, que todos possam ser amparados e protegidos pela sua misericórdia, Senhor. Agradecemos mais uma vez estarmos aqui, estarmos com vida e estarmos passando por essa situação com fé e aceitação. Vamos agradecer a Jesus, então, com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, assim, perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, ensinai-nos a perdoar os devedores do nosso Deus. Não nos deixeis, Senhor, cair de todos os males, hoje e sempre. Gente, então, boa noite. Tchau para vocês. Boa noite.